Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Pode Conversar, né? Perdoem o atraso, eu já lancei uma enquete lá no Insta justamente para melhorar essas questões, né? Então eu peço desculpa a quem estiver aí nos assistindo por esse pequeno atraso, foi um problema na TV aqui, mas precisava para em respeito aos patrocinadores, né? Os que apoiam essa ideia. Então não dava para começar antes de colocar as marcas. E boa noite. Hoje nós estamos recebendo Rafaela, né? Rafaela Gomes. E antes de mais nada, muitíssimo obrigado, Rafaela, Que é isso. né? Rafaela que é jornalista, né? Formada em comunicação social pela UEPB, né? E eu gosto sempre de deixar aberto para o entrevistado falar quem ele é, né? E a partir daí a gente começar a conversar e ter outros aspectos importantes. Atualmente, a Rafaela trabalha hoje com social media, né? Exatamente. Então, olha, dessas coisas eu fui lá nas suas redes sociais dar uma bisbilhotada para ficar mais fácil da gente conversar aqui. E antes de começar a conversa propriamente dita, tem aqui um brinde do nosso parceiro, Rafaela Presentaço. da Impressone, tá? Espero que você faça bom uso dela, tá? É um Já mimo. vou tomar um café. Já abri aqui meu presente para mostrar para vocês, gente. Aí. Olha aqui com meu nome e tudo, meu arroba. Obrigada, gente. Presentão, adorei, de verdade, viu? Pode ter certeza que eu vou usar mesmo. E, ó, pessoal, a Rafaela já tem uma experiência, né, na TV, trabalhou Sim. na TV Cabo Branco, na TV Borborema, TV Cabo Branco, né? Sim. Afiliada da Rede Globo. Sim. Então, nós vamos ter aqui muito a conversar. Até em off ela disse assim, é estranho, né, quando o jornalista é É entrevistado. demais. Então, mas, e eu fico feliz, como eu sempre digo, né? Eu busco histórias para serem contadas aqui e não é simplesmente pelo fato, não, a Rafaela trabalhou na Globo, eu vou chamá-la. Não, eu vi que era alguém que tá ali na luta, tal, diária. Sim. Pessoas que possivelmente estão nessa área e querem conhecer um pouco mais, né? E aí, seja bem-vinda, fique à vontade. E eu vou fazer aquela pergunta que muita gente, por que não muda? Não. Quem é Rafaela, né? E atualmente o que que faz? Rafaela é filha de Dona Cida, de Novo Davan, que trabalha, já faz uns 30 anos que meu pai trabalha ali na rodoviária, faz transporte alternativo para Campina Grande. Tem uma história imensa na minha família, né, de motoristas. Eu me orgulho muito da profissão do meu pai, né, porque meu pai foi um grande batalhador e eu só consegui chegar onde eu cheguei e realizar os meus sonhos por causa de tudo que ele fez por mim, assim como a minha mãe, que foi uma funcionária pública e com toda batalha começou a vida dela vendendo lingerie numa bicicleta, né? Então, assim, meus pais são guerreiros. E eu não tenho como, quando eu começo a falar disso, eu não tenho como não me emocionar, né? Então, Rafaela é filha de Cida e de Novo, neta de Dona Luzia Marinho, neta de Severino Machixe, neta de seu Pereirinha da rodoviária. A Rafaela é uma construção de todas essas pessoas e que tem muito orgulho de ter um irmão. O meu irmão seguiu a profissão do meu pai, uma pessoa maravilhosa. E tenho 2 sobrinhos que eu amo muito. Então, para Rafaela, primeiro é família. E depois, Rafaela é a Rafaela jornalista, a Rafaela comunicadora, que começou esse sonho lá na infância, mas eu vou contar essa história, eu vou ter a oportunidade de contar essa história aí ao longo da entrevista, de como é que eu cheguei, né, até o momento que eu tô hoje com a comunicação. Mas eu sou muito família, eu sou a minha família em primeiro lugar e depois é que eu sou a Rafaela
que adora estudar, que adora a comunicação, que é apaixonada pelo jornalismo, acima de tudo. Ô, Rafaela, obrigado. Já arranquei aí emoção de você na primeira fala. Até eu fico meio assim, né, de começar, mas... E eu fico feliz, de verdade, de ter um pouco desse contato, saber quem você é, né, e família. E, de fato, é algo... Eu já não posso falar muito assim, né? Eu prefiro falar essas coisas em off. Que minha família foi meus amigos. Foram meus amigos que me ajudaram. Minha avó, claro, né? Minha avó faleceu, eu tinha 15 anos de idade. Então, outras pessoas foi que me ajudaram a eu ser quem eu sou. Enfim, é muito... Dá muito pra falar, dá muita margem. É. E aí eu, antes mesmo de adentrar em algum ponto, né? Esperar você deixar a sua emoção falar, né? Eu gosto de falar sobre isso, porque, assim, ser brasileiro não é fácil. Não mesmo. A gente vive num país que, infelizmente, a gente sabe que valoriza muito meritocracia, mas a gente poderia ter um país com as coisas muito mais bem distribuídas, né? Para que todos tivessem melhores oportunidades e melhores condições de vida. Mas eu falo com muito orgulho dos meus pais, porque os meus pais, eles começaram do zero, eles venceram na vida na raça, né? Minha mãe começou a vida dela muito de baixo. Os meus pais, quando se casaram, eles não tinham nada. E hoje, tudo que eles têm foi uma conquista através de muito trabalho. Então, Deus me abençoou com pais maravilhosos, com um irmão maravilhoso, o qual a nossa família conseguiu tudo que eles conseguiram através de muito trabalho. Isso é importante. E aí, Rafaela, você poderia falar um pouco do início da sua trajetória? Eu tenho uma pergunta aqui, mas essa pergunta é mais para quando a gente já chegar nas suas experiências profissionais. Sim. Então, você poderia falar um pouco do início da sua jornada? Você falou de família, mas falar aí de quando estudou e tudo mais, e falar também do porquê fazer comunicação social, jornalismo, né? Faz todo aquele contexto, depois você adentra nesse aspecto para quem está assistindo, porque alguém pode até, quem está do outro lado, ou muita gente critica isso, por que jornalismo? É verdade. Não dá dinheiro, não é... né? Olha, eu enfrentei esse tipo de crítica. Minha família é muito grande, a gente escuta questionamentos como esse, até na escola onde eu estudei, tinha uma história do pessoal ver quais eram as habilidades e as oportunidades das pessoas para quais as chances que elas tinham de passar em cursos como direito, medicina. E naquela época tinha PS, PSS, então as pessoas questionaram, por que não direito? Por que jornalismo? Não sei o que, não dá dinheiro. Mas o jornalismo entrou na minha vida muito antes do ensino médio, né? Ai, foi. Porque, como eu falei, minha família veio muito de baixo e quando eu era criança, a minha casa a gente tinha uma TV de 14 polegadas. Então, enquanto as meninas da minha escola estavam assistindo Chiquititas à noite, a minha diversão era assistir Jornal Nacional com o meu pai. Então, o meu pai, ele me influenciou muito nessa questão de buscar me manter informada, a informação. Ele sempre dizia muito que eu ia me construir como uma pessoa de opinião, de senso crítico, a partir desse conhecimento que a gente conseguia através da leitura, através do jornal. Sempre me incentivaram muito a estudar, o meu pai e minha mãe, porque eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu, eles me deram essa oportunidade de presente. E aí, quando eu estava com 9 anos, eu me criei ali no bairro São Sebastião, mais precisamente na rua Valdemar Vieira, onde eu conservo boas amizades ainda e tenho amigas de infância que quando eu encontro com elas é maravilhoso. La Ruama, Antônia, as meninas foram incríveis na minha infância. E nessa época, com 9 anos, teve um concurso de redação na escola.
Para você ver a influência que você, que é professor, sabe do professor nas nossas vidas. Com certeza. Então, com 9 anos, eu participei desse concurso de redação. A minha professora, que era tia Joana, na época, eu tive um bom desempenho, né? Eu estava na 4ª série, eu acho. E aí, eu tive um bom desempenho nessa redação. E quando ela foi me entregar a nota e a redação, ela disse: você escreve como uma jornalista de verdade. E aquilo colocou um bichinho dentro da minha cabeça, assim, do meu cérebro, e eu nunca mais esqueci. E eu comecei a ver o jornalismo como uma oportunidade, como talvez uma profissão. Eu pensava em psicologia, eu pensava em estudar geografia, mas era tudo muito voltado. Eu sempre gostava mais das ciências sociais. E aí, quando eu fui entrando no ensino médio, eu fui começando a pesquisar onde é que tinham os cursos de jornalismo, aonde eu poderia estudar. E aí eu fui tentar. Tentei no Unifip, tentei na UEPB, tentei na UFPB e passei, né? E aí, a partir dessa aprovação no vestibular, eu fiquei naquela, vou para onde? Eu fico aqui em Patos, ou eu vou para Campina Grande, lá estão as TVs, eu gosto muito de TV. E aí eu fui estudar em Campina Grande, visando talvez uma oportunidade de estágio ao longo do curso nas TVs que tem as afiliadas lá. E aí, como meu pai faz transporte alternativo para Campina Grande, foi a minha alternativa, né? Eu ia estudar em Campina e no final de semana poder estar aqui em Patos. Então, escolhi lá para passar essa minha vida acadêmica. Estive no curso de jornalismo na UEPB de 2007 até 2010. A Universidade Estadual da Paraíba, naquele tempo, ela vivia tempos muito bons, muito positivos, porque existia Desculpa até ela muito... interromper, porque é o meu tempo, é 2007, Então, 2011. havia Terminei... muito investimento na universidade, as bibliotecas atualizadas, os setores de informática. Houve um incentivo, um fomento, e aí eu vivi um tempo muito feliz. Tive colegas de faculdade maravilhosos, onde a maioria desempenha trabalhos incríveis hoje na TV Paraíba, na TV Cabo Branco, na TV Correio. Tenho ex-colegas de faculdade que hoje dirigem programas de TV. Então, foi uma felicidade para mim encontrar com tantas pessoas que tinham a mesma garra, assim, e o mesmo desejo de vencer através da comunicação que eu tinha. Porque eu estava ali porque aquilo me brilhava os olhos. Não foi, eu passei no vestibular porque deu para passar e eu vou fazer isso. Eu realmente queria muito aquilo. E aí, ao longo da faculdade, eram muito poucas oportunidades de estágio. Cada TV, cada afiliado, às vezes tinha um estagiário, dois estagiários. Então, foi muito difícil conseguir uma primeira chance. A minha primeira oportunidade em estágio, para que eu conseguisse construir portfólio, né, que a gente precisa, foi numa web TV. Eu tinha um colega que decidiu colocar um canal no YouTube e disse: não, isso em 2009, ninguém fazia Ninguém isso. falava em YouTube, não. Ninguém fazia isso. Então, em 2009, ele disse: não, eu vou colocar uma TV, mas como eu não tenho, jamais teria condições do zero de conseguir edificar uma afiliada e colocar uma coisa no ar através dessa forma, eu vou fazer as reportagens e eu vou subir para o YouTube. E na minha cidade eu sei que as pessoas vão assistir. Então, isso era em Parelhas, no Rio Grande do Norte. E sempre que eu tinha oportunidade, nas férias, no lugar de tirar férias, eu ia para lá e ia aprender a fazer reportagem em televisão. Então, o Vanderlei Filho, ele foi essa pessoa que, na época, me estendeu a mão, sentou do meu lado, me ensinou a escrever o off, que é o texto que a gente chama de reportagem, me ensinou a escrever o off, me ensinou a fazer passagem. Eu, muito tímida, muito, assim, introspectiva, eu sempre ainda tenho isso, né? Eu acho que eu desenvolvi muito ao longo dos anos, mas ainda me sinto muito tímida. Mas foi
através dele que eu consegui o meu primeiro DVDzinho com umas reportagenzinhas gravadas para quando eu ia chegar na TV com um currículo e tal, eu ter um vídeo para mostrar. A gente precisava ter algo para mostrar, né? E aí apresentava isso, mas as oportunidades eram muito difíceis. Então, minha primeira chance mesmo, né? Eu trabalhei como vendedora de cursos no Sebrae, aqui em Patos, enquanto não surgia a oportunidade. Fui tentar mestrado, mas sempre muito focada em conseguir uma oportunidade em TV. E aí, essa oportunidade veio surgir em 2012, mais ou menos, na TV Correio, que é a afiliada da Record. Ah, então antes mesmo de chegar na TV Paraíba, você passou Isso. pela TV Correio, né? Passei pela TV Correio, trabalhei em Campina Grande, na afiliada. E aí era aquela coisa, era na época Samuca Duarte, estava num auge muito forte. Aquele jornalismo policial foi uma escola para mim, apesar de que a abordagem dada nesses programas policiais, ela é bem difícil, mas eu tentava seguir a minha linha, né? E não seguir a linha que às vezes você vê o jornalismo policial feito em alguns programas como esse, porque são pontos muito sensíveis, né? O assassinato, a droga, a porta de delegacia, é um clima muito pesado e que a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que, independentemente do contexto, todas aquelas pessoas que estão ali são pessoas e têm família. Exatamente. São pessoas e têm família. Então, estar naquelas situações... Eu me lembro demais de uma situação específica, quando eu estava em Campina Grande. Ixi, evitou que eu fizesse uma pergunta, coisa boa. Pode falar. Eu fui chamada para cobrir uma senhora de 70 e poucos anos que tinha sido presa tentando entrar com drogas no presídio. E aí, quando a gente chegou lá... Cara, o cara, quando quer fazer o errado, ele é um artista, né? O pessoal pegava os cabos de vassoura, furava de ponta a ponta para deixar o meio oco e colocava a maconha, a cocaína ali dentro e tal. E essa senhorinha estava na fila da revista para entrar e uma pessoa foi e disse: segura isso aqui para mim enquanto ela vai me revistar. E ela segurou. Na hora que ela foi entrar, ela estava segurando e tal. Ou seja, a culpa ficou para ela. O objeto não era ela que estava tentando entrar lá. O pessoal quebrou, aí caiu o pó, e ela acabou presa. Quando a gente chegou na delegacia, diante dessa abordagem, cara, ela tava assim, uma senhora envergonhada, triste. Você imagina assim que a pessoa a qual ela estava indo visitar, como é que se sente? Óbvio, todo mundo tem sentimento de colocar um parente numa condição, numa situação dessa, né? Então, assim, toca muito. Eu acho que eu levava muita coisa. É muito difícil ser jornalista porque, assim, dizem, você tem que ser imparcial. O que é imparcialidade? Você não é um robô, você não é o ChatGPT, você tem sentimento. Então, você chega num ambiente como esse, você vê uma senhora dessa, você imagina, cara, eu tenho uma avó. Você se põe no lugar. Então, eu disse, meu Deus, eu tô arrasada. Assim, como é que a gente noticia uma coisa desse tipo? Então, e eu acredito muito que quando a gente consegue transparecer esses sentimentos, a gente consegue levar até mais verdade para as pessoas, para que as pessoas se toquem da gravidade das situações. Então, eram reportagens muito difíceis, porque o jornalismo policial, ele envolve sempre situações muito difíceis. E aí, enfim, de lá da TV Correio, eu passei 1 ano e 4 meses. A TV entrou numa crise, né? Onde eles tiveram que fazer diversos cortes. E no processo desse corte de pessoal, qual eles demitiram a minha equipe, surgiu uma oportunidade na TV Paraíba, em Patos. Só para eu... No caso, para as pessoas que estão assistindo entender.
você também tem uma equipe, né? Você monta tem um off, a escrita off, então você tem uma equipe que trabalha com você diretamente. Porque as pessoas Isso. dizem, é só chegar e gravar. Não, tem o câmera, né? Cara, Tem televisão é uma. Aí eu queria que você falasse, né, para as pessoas. Você imagine um carro. Se você não tiver ali o combustível, se você não tem o motor, se você não tá com a água no radiador, se você. É uma engrenagem, é uma mecânica enorme para colocar um jornal no ar de 30 minutos. De 15, o JPB segunda edição, se você for cronometrar, ele tem até 15 minutos, às vezes nem tem isso. Então você imagina a dificuldade que é você pegar tudo o que de mais importante aconteceu no estado da Paraíba e resumir em 15 isso minutos. em 15 minutos. Então, as equipes que vão para a rua envolvem, ou envolviam, né, na maioria das vezes, no período que eu estava lá, um motorista, um cinegrafista, ou um cinegrafista que também dirige, e um repórter. Aquele material ali, depois que a gente gravou e entrevistou as pessoas, a gente vai escrever um off, que é a parte narrada da reportagem, que é o esqueleto, né? Depois da fala de Rafaela, entra a entrevista de Francisco Anderson, depois entra a fala de Rafaela novamente, depois entra a entrevista com não sei quem. Então, depois de estruturar esse esqueleto, esse roteiro, esse material vai para uma edição de texto e uma edição de imagem. E só depois de todo esse tratamento é que o material vai para o jornal. E aí, às vezes, assim, por exemplo, eu como repórter aqui na TV Paraíba, eu cobria Patos e mais 53 cidades da região. Então, eu estava sempre viajando. Às vezes você vai fazer uma matéria de 2 minutos, mas eu viajava de Patos a Monteiro, uma estrada horrível de Patos a Monteiro na época. Então, era 2 horas e meia de viagem, quando a gente pegava muito caminhão. Gravava umas 2 horas de gravação, às vezes mais, voltava a Patos, fazia todo o processo de off, de decupagem das sonoras, enviava o material via internet, né? Fazia o upload para Campina Grande baixar, editar e ir para o jornal. Então era um processo assim que às vezes durava 7 horas para você fazer uma matéria de 2 minutos. E a pessoa que está em casa, assim, TV tem uma visão muito glamourizada, romantizada, né? E as pessoas não entendem. Ai, hoje eu tô morta de cansada. Descansada de quê? Aparece 2 minutos lá na TV, você acha que o cara não cansa, né? Mas era uma rotina extremamente puxada. Não só pelo cansaço físico, que é você tá nesse bate e volta, e o estresse, e você trabalha muito contra o relógio, porque, explodiram um banco de 5 da manhã em Coremas. Aí você vai, apura tudo, porque às vezes nem a polícia sabe te passar informação, porque o fato acabou de acontecer, eles também estão apurando. Você pega até dos curiosos, né, na hora. Exatamente, então você chega lá, grava, não sei o que, volta, manda, tananã, e tem que dar tempo para entrar no Jornal do Meio-Dia, tem que dar tempo para entrar no Jornal da Noite, então é aquela correria para poder o material ir pro ar. Então o processo em si, olhando assim, quando a gente vê o produto pronto, é muito fácil você olhar e criticar, não gosto dessa repórter, não sei o que, mas não, o dia a dia... Você viu aqui minha agonia, né, aqui para um podcast, uma coisa, para muita gente, não, isso é besteira. Podcastzinho não, você tem uma estrutura invejável, parabéns. Aqui tá muito bonito o espaço, você recepciona muito bem as pessoas. Gente, eu tomei café, já ganhei presente, uma aguinha, e conversei com o Slene, e Bernardo no bucho já tá trabalhando também. Aqui tá tudo organizado, meu amigo. Mas antes de... Eu agradeço, né, pela sua gentileza, porque é isso, você viu aqui, é uma correria e tal, e eu gosto que isso aconteça da melhor forma, porque... Eu posso não estar vendo, mas tem uma repercussão, isso aqui repercute. Exato. Por isso que eu disse a você, não gosto. Você disse, não vai me fazer perguntas. Não gosto. Eu não gosto, de verdade mesmo. Eu gosto disso aqui. É você chegar, conversar, falar as coisas. E antes de adentrar no fato de como você chegou à TV Paraíba, eu queria agradecer aqui os parceiros, né, que fazem isso aqui acontecer, né? O
Bora Sertão, né? A Servão Barbearia, a Impressone, que lhe deu um brinde. Sim. E o restaurante Gosto Caseiro. Não sei se você já comeu lá do restaurante Gosto Caseiro, mas Ainda não, vou conhecer eu agora. conheço. É lá próximo do Hospital Regional. Desde 2018 que eu almoço lá, eu compro lá minha comida. Muito E aí bem. é uma parceria já há muito tempo. E eu tenho uns músicos que sempre me apoiaram, né, na minha ideia desde o começo. Foram eles que mandavam alô, aquela coisa, gravava pra mim. Muita gente gravou vídeo por me conhecer, como Pedro Carpelli, por exemplo. Eu falo Pedro Carpelli porque Pedro tá no auge em termos de trabalhar com artistas famosos, mas quando eu pedi, de pronto ele gravou, né? E por me conhecer, teve até quem não me conhecesse, como Felipe Kennedy, não me conhecia pessoalmente, eu pedi, ele gravou. E Rani Mendonça, que sempre me apoiou, Ítalo. Então, são muitos músicos que eu não vou esquecer dessas pessoas um dia quando isso daqui for mais longe, né? Que Vai, se Deus quiser. a minha avó sempre dizia que a gratidão faz afeição, né? Alguns mais Exato. velhos dizem perde a afeição, no meu caso, né? Ela faz afeição. É verdade. E é isso, Rafaela. E aí eu queria que você agora, já que você falou da TV Correio, né? E eu sempre gosto de perguntar alguma coisa de um fato que chamou mais atenção. Você já falou da senhorinha, né? É. E essa aí foi demais, viu? Essa aí foi Foram muitos fatos, na verdade, assim, se eu for narrá-los, né? nominar, assim, mas é muito difícil, como eu falei, o jornalismo policial, a vida, e eu respeito muito a profissão do policial, principalmente porque a gente, infelizmente, isso é uma realidade nacional, a gente tem uma polícia que não é valorizada e não é tão bem equipada. Isso é verdade. E que estão aí fazendo um trabalho, tentando combater o crime, um desejo enorme de manter uma nação mais organizada e mais segura, mas às vezes eles estão ali enxugando gelo porque eles não têm infraestrutura. Como uma vez eu fui cobrir reportagem já aqui de protestos de policiais civis que estavam trabalhando com coletes à prova de bala vencidos. Então você imagine como é que você combate o criminoso altamente armado se você não tem nem como se proteger, se você não tem nem munição suficiente. Pois é. Então, a TV Correio e essa vivência com o jornalismo policial me fez ter relacionamento mais estreito com delegados, com policiais civis, com escrivãos, com a polícia militar também, nas coberturas de operações. E eu pude ver muitas situações difíceis como essa que eu mencionei dessa senhora, mas não só pelo olhar dessas pessoas criminosos, as vítimas, mas deles também que estão nesse dia a dia e que não é fácil. Verdade. Vou mandar aqui um abraço, né, o pessoal da Servão Barbearia. Estão assistindo lá, Clemerson, né, que Waiting Class, do zero ao profissional em 18 aulas. Então, ó, inclusive, Rafael, eu falei em off, né, depois eu vou passar o contato dele lá para você conversar com ele, que ele quer pensar em algo para um lançamento de um produto que ele está pensando. Muito bem, tá? Vamos embora. O marketing tá aí. Eu tô aqui com a cabeça baixa porque eu tô olhando no chat, viu? O Junielson, um aluno meu também, mandou mensagem aqui. E ele deu até parabéns aqui para você também, Rafaela Clemerson, tá? Pela fala. Que bom. E eu queria que você falasse agora um pouco, né, da sua experiência enquanto jornalista lá na TV Paraíba, por exemplo. Essa minha experiência com a TV Paraíba é outra história engraçada, né? Eu acho que Deus, ele vai direcionando você para uns caminhos assim. Tem certas coisas que você vai ter que viver, né? Tem coisas que você vai ter que viver. O meu pai, ele, por ser motorista de alternativo e ser uma pessoa que sempre prezou muito por pontualidade, ele sempre saía de Patos de 5 da manhã e estava em Campina Grande de 7 da manhã. Então, a maioria das TVs aqui era no tempo de fita cassete, né? Então, gravava o material, na minha época de repórter, mandava pela internet. Mas na época mais antiguinha, um pouquinho década de 90, você gravava numa fita, mandava a fita para Campina Grande. E quem levava essas fitas era o meu pai. Então eu tive a oportunidade de viajar com meu pai para Campina Grande, que ele gostava de dizer, vamos comigo para você ver de onde é que vem o dinheiro que paga a sua educação. Você hoje vai viajar comigo. Que massa!
Pra você ver, então eu acordava de 4 da manhã com ele, viajava, via como era a realidade do meu pai, chegava lá, enfim. E aí eu via a TV Paraíba e aquilo, eu já tinha aquela vontade de ser jornalista, né? Então aquilo me brilhava muito os olhos. E meu pai tinha aquele contato com o Carlos Siqueira de: oi, tudo bom, Siqueira? Tem uma filha que estuda jornalismo, não sei o quê. Depois eu vou trazer o currículo dela aqui, tananã. E esse papel com esse currículo tá lá, guardado, estocado em algum lugar, né? E aí, como eu estava falando anteriormente, quando aconteceu essa redução, essa contenção de despesas na TV Correio, o qual acarretou a demissão de alguns colaboradores lá em Campina Grande, no mês seguinte aconteceu que a TV Paraíba estava precisando de um repórter para ficar aqui por 3 meses fazendo um teste. Tinha umas colaboradoras, repórteres em Campina Grande que estavam gestantes, iam entrar de licença maternidade, e aí eles estavam vendo aquele ajuste de equipe, precisando de gente. E eu estava em casa, aqui, com minha mãe, lavando uma roupa, não sei o que, meu telefone toca. Eu já tinha o telefone de Carlos Siqueira no meu celular, porque os colegas já tinham compartilhado, e eu já tinha tentado uma agenda com ele para mandar currículo e tal. E aí meu telefone toca, aparece na tela, Carlos Siqueira. Aí eu fiquei assim, é um trote. Será que tem alguma sua aqui, se eu procurar? Eu disse, é um trote, meu Deus do céu. E aí eu atendi, aí ele, aquela voz dele, né, de boa noite, o JPB começa agora, eu disse, Rafaela Gomes. Aí eu disse, sim. Ele disse, olá, Rafaela, é Carlos Siqueira. Olha, como é que tá a sua vida aí? Você tá trabalhando? Aí eu disse, não, Siqueira, eu tô em busca de uma oportunidade, não sei o quê. E a gente foi conversando, né? E ele disse, eu queria uma conversa pessoalmente com você aqui em Campina Grande. Fui a Campina Grande e ele me falou que era uma oportunidade para passar 3 meses de teste. Só que esses 3 meses de teste se estenderam por quase 3 anos e meio, quase 4 anos. E foi um momento muito importante para mim, assim, do ponto de vista de crescimento profissional. E eu não falo isso porque eu estava segurando uma canopla com marca Globo. Não se trata disso. Se trata de você trabalhar numa empresa séria que investe no funcionário. Quando você passa por uma empresa séria que investe no funcionário, que você se sente valorizado, é muito bom. Então, é uma empresa que chega lá para você e diz, ó, tua vestimenta pode ser assim, o seu cabelo vai ficar melhor se for assado, vamos fazer toda semana ou 2 vezes por mês, você vai ter uma sessão com uma fonoaudióloga para você melhorar a sua voz, sua dicção, entender sobre técnicas de narração para que seja mais impactante, e isso faça diferença nas suas reportagens. Então, Pra chamar a atenção, né? A forma. na verdade, é lapidar Isso. você que é um comunicador, lapidar a sua oratória, o seu Igual- posicionamento diante de uma câmera, tudo isso. Então, muito além da técnica, porque todo repórter, ele precisa... Eu tinha um professor na faculdade de jornalismo que ele dizia o seguinte, um bom repórter, ele tem que ter 5 coisas. Aí ficava todo mundo assim, com papel, esperando fazer uma lista enorme. Ele disse, que 5 coisas são essas? Ele disse, T-E-X-T-O, texto. Se você não souber escrever, você não é repórter. O resto você desenrola, você vai aprendendo com o tempo. Então, assim, o texto, eu já tinha muito amor pela escrita, desde muito criança. Mas a oratória, a dicção, tudo isso, trabalhar a imagem, o cuidado com a imagem, você receber um kit de maquiagem, como se maquiar, não sei o quê. As afiliadas Globo, no caso a TV Paraíba, no período em que eu estive lá, ela tinha todo esse cuidado com a gente, porque ela queria levar o melhor de cada profissional para o ar. Então, foi uma oportunidade muito feliz na minha vida ter conseguido isso e ter passado esse período por lá, porque tanto colocou o meu nome a nível estadual, mas também foi uma oportunidade de aprendizado e de lapidação, né? Eles pegam você bruto e vão te lapidar. É igual é aquela coisa, né? Até pra conduzir isso aqui, se você não tiver repertório, não sai do canto, Exatamente, não. exatamente.
E a gente vive hoje, infelizmente, o jornalismo ele está passando por um processo de querem descredibilizar o jornalismo, né? Com as fake news que estão existindo, e nananã, e é Globo lixo, é fora Globo, e fora Record, e fora... Os extremismos que a questão da polarização política leva e faz com que as pessoas questionem o profissional. Mas, acima de tudo, a gente precisa entender, quando você fala de repertório, a importância do conhecimento, não só do dia a dia, do conhecimento acadêmico, quando você quer atuar como jornalista mesmo. E eu sempre defendi muito a questão da graduação no jornalismo, que hoje não é mais obrigatório ter diploma para atuar como jornalista, mas isso ao longo dos anos, de 2007 para cá, que foi quando aconteceu, empobreceu muito. Mas eu acredito que quando você tem uma formação, te credencia mais. Com certeza. Isso no meu entendimento, né? Eu tô fazendo Tiveram pessoas na minha família que diziam: por que você vai continuar com esse curso? Porque foi no ano que eu entrei na faculdade. Por que você vai continuar com esse curso? Eita, que escolha ruim, não sei o quê. E muito pelo contrário. Eu não teria chegado aonde eu cheguei se eu não tivesse a noção da importância desse repertório. Porque numa faculdade de jornalismo, a gente não senta numa bancada e vai ensaiar como é que se apresenta o Jornal Nacional, não, gente. A gente vai estudar a realidade socioeconômica, política, antropologia, sociologia, filosofia. A gente estuda as ciências sociais, a gente estuda história a nível mundial, a nível nacional, para que a gente tenha repertório e consiga ter a capacidade de estar aqui e de discutir e de opinar. Até na resenha, né, com o Carlos Siqueira, dizer como é que tá o clima aí, Rafael, em Patos, né? Você tem que entender até de... Exatamente. Então, assim, é óbvio que tem especializações onde você vai nichar e tudo mais. Seria para mim, as pessoas diziam, qual era a tua felicidade? Eu disse, se eu pudesse trabalhar só com jornalismo esportivo ou só com jornalismo cultural... Eu ia perguntar sobre isso. Para mim, seria uma felicidade imensa. Porque eu sempre gostei muito dessas áreas. Mas o jornalista, quando ele é correspondente numa região como eu fui, você acaba sendo muito generalista. Então, tinha dia que... Eita, Rafa, domingo de manhã explodiram um banco. Rafa vai lá, faz a explosão do banco. À tarde vai ter um jogo nacional e campinense. Aí tu, à tarde, tá lá... Mudou, Você já muda o tom, já é outra história, porque você tem que estar ali... Você cobra o escanteio e tem que correr para a área para cabecear. Entende? Então é desse jeito. Eu ia perguntar para você, tipo, qual a área que você mais atuava e qual era a que você mais gostava? Você já deixou claro aí que tinha que fazer de tudo. A gente ia muito pelo factual, né? Assim, os acontecimentos, o jornalismo policial, ele ainda norteia muito a grade dos jornais locais, né? Os acontecimentos, né? o factual, o dia a dia, o que é que está acontecendo. Então, eu acho que é o jornalismo, é o policial, a política, né? A política, e vem depois as questões culturais e o jornalismo esportivo. Fica lá naquela ponta. Falando em política, né? Os caras... não, aqui não. Nada contra, mas não misturem, porque não dá, pra mim não dá. Quem quiser que crie um podcast e foque só em política, mas... É porque, assim, a gente vive numa região onde, quando fala a palavra política, existe uma distorção, onde o pessoal fala muito eleitoreiro. Nesse período que a gente está vivendo, em especial até 6 de outubro, não se discute, né? Política. Exatamente. A gente viu aí na eleição passada essa questão da polarização. Tem um filme fantástico que foi lançado esse ano, que um dos atores principais é Wagner Moura, que é Guerra Civil. Isso. E que ele fala de uma realidade alternativa, de uma polarização política, como a que a gente viveu aqui nas últimas eleições para presidente.
E ele mostra uma suposta realidade dessa se tivesse acontecido nos Estados Unidos, num futuro e tal, o que é que isso poderia causar. E aí a gente vê nesse filme o papel do jornalista tentando levar os fatos para a população e a população, não, eu só acredito em fulano, eu só acredito em Beltrano. E o jornalista tentando estar ali no meio, naquilo. Então, essa questão eleitoreira, eu acho que todo extremismo cega. Cega. Quando você só enxerga o lado do Lula ou só enxerga o lado do Bolsonaro, você não se abre ou não se permite para o debate, né? E aí a gente viu tantas intrigas familiares, família se desfazendo, pessoas sacando arma uma para as outras. Isso, óbvio, isso sempre existiu, mas a rede social e o potencial de compartilhamento da rede social fez com que essas coisas ficassem muito mais afloradas e que a gente ficasse sabendo cada vez mais rápido, porque hoje não existe mais furo jornalístico. Quem dá o furo é a própria população. Aconteceu aqui, agora, eu tirei a foto, eu não sou jornalista, mas eu fui a primeira a publicar e eu trouxe o furo. O crédito, O crédito, né? E aí a gente viu tantas coisas como essa acontecendo e sendo reportadas nas redes sociais pela própria população. Pronto, uma questão que eu ia perguntar a você é sobre preconceito, né? Se você já sofreu preconceito enquanto mulher, né? Jornalista e tudo mais. Enquanto mulher, principalmente em coberturas esportivas. Eu ia perguntar sobre isso também, porque eu segui no TikTok a narradora da Rede Globo, né? Sim. E ela mostrando lá todas as anotações. Para não parecer que eu tava... não, eu ia falar sobre isso, não. A gente vive num país tão machista que quando eu ia fazer cobertura de carnaval, por exemplo, às vezes eu inventava uma aliança e botava um anel assim, esse meu anel aqui, virado aqui, para quando eu fosse pra rua, ver se aquilo ali intimidava o cara que... Já viu aquelas cenas que a repórter tá lá falando e o cara chega e... Já vi, sim, foi... Isso é muito comum. Eu vi. E a mulher tá como se fosse ali um objeto que o cara acha que na hora que ele bem entende, ele pode tocar, ele pode fazer o que quiser. Então é extremamente invasivo. Na cobertura esportiva é aquele preconceito mesmo porque preconceito de gênero. Como se o neurônio da mulher, quando o assunto é esporte, ela não tem capacidade de raciocinar o esporte. Gente, pelo amor de Deus, a gente passou por uma Olimpíada agora que, com todo respeito aos homens, eu não quero entrar nesse mérito de gênero, mas as mulheres deram um show. Em reportagem, em reportagem, em medalhas, Isso. em medalha de ouro. Então, não tem o que se discutir essa questão de capacidade em função disso daí. Mas o preconceito que eu vivenciei era principalmente nesse sentido, esses machismos. Ser mulher, assim, é muito difícil. A gente tem que estar eternamente se reafirmando como capaz de fazer coisas por causa do machismo enraizado na sociedade. Como capaz de fazer uma crítica, como capaz de pensar, como capaz de... eu trabalhei 2 anos no Correio Esporte e 3 anos no Globo Esporte. E um cara chegar para mim e me perguntar o que é um escanteio? Pô, é complicado você achar que eu não vou saber o que é um escanteio. Entende? Então, é tão limitado, o machismo ele é tão limitado que você tenta explicar e você não consegue. Eu perguntei assim porque eu tava... como eu falei, né? No meu tempo eu expressar, mas eu vi no TikTok, né? Na Ana Thaís Matos, não. Não sei se foi a Ana Thaís Matos. Eu sei que foi uma narradora, né? Ela mostrando lá o caderno, as anotações, tudo certinho. E aí, por isso que eu lhe perguntei sobre a questão do preconceito. Então, por isso que eu... E assim, uma mulher como ela, para chegar na posição que ela chegou, assim como a gente vê Fernanda Gentil, que eu admiro demais, ela enfrenta
muitos preconceitos até conseguir. Ah, eu vou ser narradora de futebol. Cara, eu já ouvi narradores dizendo, ah, mas eu não gosto da voz feminina narrando. Eu disse, gente, tá, você quer justificar com o seu gosto, ok. Então desliga e não escuta. Mas você querer justificar questão da capacidade daquela pessoa para fazer aquilo ali é outra história. É outra história. Enfim. Massa. Ó, o Clemerson tá até falando aqui da. É porque eu tô olhando o chat agora pra, né? Uhum. Ele disse, ó, não tive tempo de falar com você, mas depois um voucher, né, de tratamento específico para cachos para te presentear, Rafaela. Menino, Aí, ó. que chique! Adorei! Isso é lá da Formas e Fios, viu aí, Clemerson? Muito Formas e Fios, bem. tá? Então, Muito bem, obrigada. Eu vou sim. foi da Formas e Fios. Então eu vou. Muito bem, coisa boa. Que bom. Olha aí, tá vendo? Um presente. Oh, não deu Eu tempo. gosto de ganhar presente, viu? Já é o segundo hoje aqui, ó. A minha caneca tá aqui, agora eu vou fazer um tratamento. Eu gostei demais. E aí, Rafaela, como eu vi que na sua história, né? Mas você não trabalha só com jornalismo e tudo mais, mas eu quero saber, você já trabalhou aqui em Patos, por exemplo? Eu trabalhei em Patos como trabalhei no Sebrae durante Sim, isso aí 7 você falou, né? meses. No começo Logo quando eu saí da faculdade eu terminei minha primeira pós-graduação, minha especialização, eu vim para Patos e aí me surgiu uma oportunidade lá para trabalhar no setor de educação. E aí, na época, hoje Ana Estefânia, que eu acredito que ela assumiu, salvo engano, a cadeira da superintendência do Sebrae, ela coordenava o setor de educação empreendedora no Sebrae. E aí, junto com ela, junto com Fabíola, junto com Jéssica, que hoje foi minha colega há pouco tempo atrás no Pato Shopping, a gente trabalhava nessa questão das vendas de curso e do fomento à educação empreendedora aqui. Então, eram formações para, por exemplo, eu sou um dono de restaurante, como é que eu ensino técnicas de vendas, técnica de venda avançada, técnica de atendimento. Então, foi meu primeiro contato com o empreendedorismo, com empresários, foi aquele período ali. E quando a gente está lá vendendo o curso, óbvio que uma oportunidade ou outra a gente vai estudar também, fazer o curso também. Então, quando eu ia lá, eu aprendi muito sobre atendimento e nenhum conhecimento ele é perdido. Então, eu levei coisas que eu aprendi lá sobre o atendimento, sobre como tratar as pessoas numa entrevista. Eu via uma técnica de atendimento ali e eu tentava... Como é que eu converto isso daqui para o jornalismo? Para eu pegar um entrevistado que está tímido e tentar ajudar ele na desenvoltura dele. Porque a gente vive... O brasileiro, ele é muito... Nem todo brasileiro ele tem aquela desenvoltura à frente da câmera que a gente tá vendo nessa geração de agora, que nasceu com o celular na mão, fazendo dancinha de TikTok. Então, quando seu repórter vai pra rua para entrevistar, não sei o que, você tem que ter uma capacidade de persuasão e de convencimento para... eu tô fazendo uma entrevista sobre... o buraco aqui na rua, não sei o que. Não, mas eu não queria falar, não, que eu não sei falar, não sei o que. Então... Quando eu falo que todo conhecimento é válido, é porque quando a gente aprende ali aquela questão da persuasão, do convencimento, isso dali que eu extraí do Sebrae foi importante para o jornalismo. Assim como hoje que eu trabalho com marketing, com vendas, e lidei muito tempo com o varejo, agora no Pato Shopping, passei 5 anos lá, eu pude levar isso também para essa oportunidade lá, o qual eu atendia clientes, atendia fornecedores. Então, todo conhecimento é válido. Eu acredito, tem uma frase, uma filosofia que se aplica agora que se chama lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. A gente passa a vida toda aprendendo. A gente não faz a faculdade, parou, pronto, tá resolvido. Então, a gente tá constantemente em formação, em construção. E aí, todos esses aprendizados... Desde eu via meu pai, como ele atendia o telefone para falar com um cliente que queria marcar uma passagem,
até a faculdade, até o Sebrae, até a experiência com jornalismo, até o Pátio Shopping, tudo isso foi uma soma de experiências e de conhecimento que foi me construindo como profissional e como pessoa. No meu caso aqui específico, eu tô tímido em relação à entrevista. De forma alguma. Que conselho você me daria aqui agora, né? Nesse momento que eu... De forma alguma. Eu acho que você é você mesmo, né? É você mesmo. E isso, quando a gente consegue defender esse nosso posicionamento, eu tô aqui para ser eu mesma, eu tô aqui para conversar. Ano que vem, você já vai ser muito melhor do que você está sendo agora, mas porque a prática vai te trazendo essa desenvoltura. Eu acho que passei 4 anos em jornalismo, sim, paguei disciplina de TV, mas nada me ensinou mais do que a rua, do que ir para a rua, conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas. Isso foi o que mais me construiu como profissional. É o dia a dia, são as experiências. Então, a cada entrevista, você vai sair 1% melhor. E no final do ano, a gente tá 365% melhor. E é assim que a gente se constrói. Não, hoje mesmo eu já tive um repertório de abertura pra falar sobre você melhor do que... Deixa eu ver, a de Juninho, que foi há 15 dias atrás. Já com Deus e Mal eu tive mais... um pouco de desenvoltura também. Porque você e eles são professores, vocês já têm uma conexão. O jornalismo, eu acho que também ajuda numa entrevista como essa, porque o jornalismo, ele tem esse perfil meio Paulo Freire, meio didático, né? A gente quer ser didático, porque a gente se preocupa em fazer todo mundo entender o que é que a gente tá falando. Exatamente isso aí. Eu penso com o Pode Conversar aqui. Com uma preocupação didática. Isso, com né? o fato que as pessoas elas entendam o que a gente quer passar aqui. Exatamente. Eu acho que em tudo, eu aprendi muito na televisão, até com Siqueira também, que assim, às vezes a gente ia fazer uma matéria para o Globo Rural, por exemplo. E aí eu ia entrevistar um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, e chegava para aquela pessoa e ele ia falar o nome científico da planta e não sei o que, não sei o que. Quando a gente ia entrevistar o agricultor, ele dizia, isso daqui é uma pimenta dedo de moça, porque se você vê, o formato dela, lembra a mão e não sei o que, e o dedo, no finalzinho parece uma unha, olha como é delicado, não sei. Ele conseguiu traduzir o que as pessoas ali nos livros, escrevendo em latim e não sei o que, não conseguem tornar aquilo um conhecimento comum. Então, o jornalista, ele está sempre preocupado com isso. Não é ser generalista de forma irresponsável. Quando você tem essa preocupação didática, eu aprendi assim, Rafa, eu tinha um editor que dizia assim, Rafa, como é que você contaria essa história de um jeito que a sua avó entendesse? Então, era uma história difícil. Uma vez eu peguei uma matéria sobre apicultura. Não é conhecimento de todo mundo que você ter uma criação de abelhas para produzir mel. Mas como é que você contaria isso para a sua avó de uma forma que ela entendesse, que ela aprendesse, que ela se interessasse? Então, aí a gente ia conseguindo construir textos didáticos, textos criativos, que quando você rodava tudo, ficava redondinho, ia pro ar como uma reportagem. É igual... Já me disseram que eu falo a linguagem do aluno quando eu tô conversando com ele sobre algum assunto. E às vezes as pessoas se irritam com isso. Você tem que adaptar. Você tem que adaptar. Isso que você está fazendo aqui é você se preocupar em ser multiplataforma, né? Multiplataforma no sentido de que hoje o jornalista, por exemplo, não existe jornalista só de revista, jornalista só de jornal impresso, não. Quando minha última passagem pela TV, eu já estava lá. Às vezes não ia dar tempo produzir material, eu gravava um vídeo pelo celular e mandava pelo WhatsApp, e aquele material gravado pelo celular no WhatsApp há 6 anos atrás ia para a televisão.
Isso era muito novo, estava surgindo essa coisa que se chama de mobile jornalismo móvel, né? O jornalismo feito no celular. Não tinha InShot, não tinha CapCut, não tinha Canva, não tinha nada para editar. Você mandava aquele vídeo bruto ali para o pessoal, não tinha microfone lapela de celular para você, nada disso não existia. Então, a gente já tinha essa preocupação de ser multiplataforma. O conceito de educomunicação, que é estudado pela comunicação social, né, nas academias, ele se preocupa em você levar para a sua sala de aula o filme, o vídeo do YouTube, a linguagem da blogueira, o vídeo do TikTok, e pegar aquilo ali e conseguir... sou professor de história, e conseguir dar aula, tornando aquele conteúdo mais interessante para essa geração de agora. Porque eu não entendo, você não pode acreditar que você vai, com giz e oratória, prender por 2 horas a atenção de uma turma de 50, 60 alunos. Você tem que usar essas plataformas a seu favor para tornar a educação mais interessante, e é isso que talvez falte para que a gente consiga ter uma educação melhor e com um nível de aprendizado melhor para a maioria daqueles estudantes que estão ali, porque eles perdem o interesse mesmo. A pandemia mesmo foi um exemplo claro de que não dá para vivermos sem isso daqui, em termos de gravar vídeos, porque ou era dessa forma para você pedir para o seu aluno gravar alguma coisa, explicar algo, ou ele simplesmente ia copiar e mandar para ti os textos. Você incentivava ele a fazer micro ou nano aulas, nano vídeos, vídeos curtos, obviamente, para explicar alguma coisa, porque também outras pessoas não iriam assistir. Isso. Eu falo assim porque na época da pandemia, eu vou perguntar também, na época da pandemia, eu trabalhei muito online, fazendo curso. Eu tenho até um canal no YouTube, Professor Francisco, e lá eu só gravava para ensinar alguma coisa. Inclusive, essa parte de entrevistar alguém veio de lá, do online. Entrevistei, estava cansado de entrevistar Gustavo Dias, que é um amigo meu, ou Matheus Vieira, que também é um grande amigo meu, e direto eles sempre estavam lá para participar comigo de alguma coisa. Então a pandemia, ela me obrigou a aprender a editar vídeo, que eu aprendi a aparecer mais nos vídeos. Eu não tinha essa coragem, eu tinha medo da crítica. Eu tinha medo da crítica. A crítica, ela bloqueia muitas pessoas. Hoje, com esse trabalho em marketing que eu desenvolvo, eu tive a oportunidade de abrir mentoria para ajudar pessoas a melhorar essa desenvoltura e ter esse posicionamento de aparecer diante das câmeras para vender seus produtos, seus serviços, contar o que é que faz. Porque se você não conta na internet o que é que você faz e o que é que você vende, como é que as pessoas vão saber? E como é que elas vão comprar de você? Se a gente tem... Eu saí dessa vivência lá do shopping, mas eu sei que existem lojas que o faturamento delas no digital, lojas pequenas, que o faturamento delas no digital é muito maior do que no físico. A loja física vende, mas a venda via Instagram, às vezes, não é nem um aplicativo próprio. É maior, no WhatsApp e no Instagram, é maior do que a venda no espaço físico. Então, essas pessoas tinham... eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu disse, cara, mas você vai ligar para uma pessoa que talvez vá te fazer uma crítica, né? E sempre vai ter, sempre. Quando eu era repórter, às vezes o povo ligava para a redação. Eu disse, rapaz, essa repórter apareceu quando ela apontou o negócio, a unha dela. Disse, meu amigo, se eu for deixar de fazer uma reportagem por causa de uma unha descascada, pelo amor de Deus, o que é mais importante é o fato, é o que eu tô falando. O problema não tá em mim que tô com a unha descascada, o problema tá no outro que vai dar atenção a isso e não atenção ao grande fato que a gente tá noticiando ali. Então, o que é mais importante? É o conhecimento que você tá querendo passar
ou a crítica de uma pessoa que vai ali apontar uma falha em você porque o fiapo da sua camisa, nananã. Gente, não cabe. Se a gente for dar ouvidos a isso, a gente paralisa a nossa vida, nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Eu particularmente, no começo aqui desse projeto, eu vou repetir aqui quantas vezes forem necessárias. O que tem de gente que, faça assim, faça assado, não sei o quê. E tem que ser desse jeito, e daquele jeito. E não, é aqui, ó. Claro que eu vou testando, porque o microfone dá problema, beleza, mas eu quero passar para as pessoas que aqui é para conhecer uma história. Exatamente. De novo, para resenha, os meninos fazem. Tem um podcast em Patos. Os meninos fazem a brincadeira. Sim. E aí, Chiquinho, você tá criticando? Não. É porque tem público para cada coisa. Isso, Tem gente que vai querer o pagode, tem gente que vai querer o forró, tem gente que vai querer MPB. E ninguém tá aqui para dizer que um é melhor que o outro é pior. Não se trata disso. Mas o seu público, ele vai querer ouvir história. Assim como eu já fui lá. E eu fui lá para conversar, para brincar, para contar de reportagem que foi engraçada, coisas que foram... Tu já foi lá no menino? Já, eu já gosto do menino demais, eu acompanho o menino. Já Vitor, né? Meu abraço aí, ó, pra Zé e pra Vitor, né? Meu abraço pra vocês, já pessoal. Estive lá. Então, assim, tem público para cada coisa. Assim como... meu Instagram, eu digo às pessoas, ó, eu não tenho preconceito em relação a consumir conteúdo nas redes sociais. Eu assisto eu sou fã de Mário Sérgio Cortella. Eu também. Leio os livros dele, consumo os conteúdos dele na rede social e eu assisto o Whindersson Nunes também, falando às vezes das mesmas coisas, mas brincando. Então, cada um com uma linguagem. Às vezes a gente você tá aqui entrevistando uma mesma pessoa que já esteve no outro programa, só que as perguntas e a linguagem que você utiliza são diferentes. Então, é a abordagem. É como você aborda. Então... Tá vendo? A mesma pessoa, só que fins diferentes. Fins diferentes, exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas tá isso que, tipo, exato. Se vai achar que eu vou atacar, tá perdendo tempo. Exatamente. Infelizmente, aqui a gente vive numa cidade que é grande, mas que ainda tem alguns hábitos pequenos de querer que tudo se torne concorrência e que a concorrência seja levada para o pessoal para que se torne inimizade. Inclusive, eu já convidei, viu, Vitor, disse a eles, vamos agendar. Eu convidei ele e Zé para vir aqui. Pois é. Vou lhe dizer logo que eles vão trazer uma lata de cana, um pedaço de quitute. Mas eles são muito divertidos e a iniciativa é muito importante, né? A comunicação e a brincadeira também. Inclusive, graças a Deus, eles alugaram, né? Não sei se eles fizeram uma parceria, se não me engano, com o estúdio novamente. Sim. Eu até perguntei, né? Os meninos, não, eles deram um tempo. Os meninos do Bora Sertão, que são parceiros deles também, né? Me dizendo, rapaz, que pena, Deus queira que eles voltem logo. Porque eu tava falando também com um menino que trabalhava na técnica com eles, que trabalha lá na e-consultoria. Aí eles disseram, rapaz, Deus queria que volte logo. Eu acho massa, né? Eu quero que os meninos tenham um trabalho com certeza. Com certeza. Mas, agora sim, a gente já falou de jornalismo. Eu queria que o motivo pela qual eu lhe convidei, né? Como eu disse aqui em off, fosse só pelo lado, não, vou convidar, a Rafaela já trabalhou na TV Paraíba, é famosa. Não, ela tem a experiência dela. Não, eu chamei mais pelo fator que eu vi que você trabalha com a área de marketing. E eu queria saber como foi que você foi para essa área e como é que você está atualmente. Se está trabalhando totalmente nessa área, se vem atuando em outra área. Mas antes desse fato de entrar na área de marketing, eu queria saber se na pandemia, já que a gente falou do ponto pandemia, para não esquecer, como era se você estava trabalhando no jornalismo ou se já estava na área de marketing. Se tivesse na área de jornalismo, então fala um pouco como foi vivenciar isso
E se não estava nessa área, você já estava na área de marketing, aí você já fala a sua área em si, como toda essa sua nova área. Eu já estava na área do marketing. O marketing surgiu para mim quando eu saí da TV Paraíba, né? Veio uma crise local e a TV Paraíba ela precisou fechar os escritórios das sucursais aqui no Sertão. Né? O pessoal de Souza ficou só um cinegrafista para cobrir o interior do estado todo, trabalhando em home office. E o escritório de Patos, que tinha 30 anos já na cidade, ele acabou encerrando as atividades, né? E ficando sem essa cobertura a nível local, mas isso muito em função de uma contenção de despesas muito forte. A TV Paraíba e Cabo Branco passaram por uma consultoria na época, e houve essa demissão. E a minha demissão da TV Paraíba foi tão difícil que eu me lembro até hoje, assim, Carlos Siqueira ligou pra mim e disse, Rafa, amanhã eu preciso ter uma reunião com você. E aí eu disse, tá bom, vou até Campinas. Ele disse, não, eu vou até Patos. Eita. Aí eu, cara, Siqueira tava indo em Patos. Então, a gente se encontrou num determinado local e, assim... Sabe, uma demissão com um caminhão de mudança para levar os equipamentos para Campina Grande, depois daquele processo, e ele me entregar uma carta de recomendação. Rafa, isso não é sobre o seu trabalho, nem sobre a sua competência. Isso é porque, infelizmente, a gente está passando por uma situação muito difícil e manter um escritório com toda essa infraestrutura aqui e com uma equipe aqui tem se tornado muito caro, a TV teve que fazer escolhas. E foi muito difícil, na cidade repercutiu muito mal a situação, porque, de certa forma, o Sertão se sente desprivilegiado hoje, porque perdeu espaço. Onde era que funcionava, TV. Rafa? O escritório era no Milindra, ali no centro, por trás da prefeitura. Depois a gente ficou trabalhando no home office, né? Com o escritório na casa de Hércules Barbosa, que era o meu cinegrafista da época. Um colega de trabalho, assim... Cara, sem sombra de dúvidas, eu acho que o top 5 das pessoas que eu trabalhei, Hércules está lá, porque ele... Um menino fantástico, respeitoso, um colega, um parceiro, assim, para tudo. Ele foi uma pessoa qual eu aprendi muito e, acima de tudo, uma pessoa que tinha um cuidado muito grande com o trabalho e comigo como colega. Então, a gente trabalhou nesse período, passei por coisas fantásticas, como também por coberturas muito difíceis na TV Paraíba. Eu cobri a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco à Paraíba, como cobri situações muito difíceis, de acidentes, com catástrofe aqui no Sertão. Era um período de seca muito grande, então a gente cobriu, assim, uma falta d'água aqui, Coremas com menos de 4% da capacidade total. Então, foi um momento bem delicado e que a gente teve que cobrir. Assim como tiveram situações na política, de uma crise política aqui nas prefeituras do Sertão, do Estado e do Alto Sertão, que desestruturaram muito com as operações, né? a questão administrativa com as operações. E aí eram coberturas muito intensas, que a gente começava a trabalhar de 2 horas da madrugada, acompanhando essa situação toda. E tinha que ficar enviando materiais para todos os telejornais. Bom Dia Paraíba, JPB1, JPB2. Às vezes tinha que entrar um material a mais nos intervalos, né? Para trazer esses fatos. E tudo isso foi muito difícil. Quando veio essa demissão, em seguida eu estava ingressando na minha especialização. Eu já tinha muita vontade de estudar marketing. Então, eu ingressei numa especialização em marketing, marketing e comunicação de dados, né? Que é o que a gente vê muito forte hoje, através do Meta Ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram, tudo isso. E a construção de conteúdo para redes sociais. Então, foi o que eu estudei na época. E o Pato Shopping estava para inaugurar. Então, acabou casando uma coisa com a outra. Como eu falei, tem coisas que estão no seu caminho ali para acontecer.
fiz uma entrevista lá e ficou naquela, o shopping foi inaugurado, algumas semanas depois eu acabei sendo contratada. E aí, o que era para ser uma gestão de rede social num escritório de marketing dentro do próprio shopping foi crescendo para que eu assumisse funções administrativas também ali dentro do Pato Shopping. Então, toda aquela parte de pensar os eventos, contratar os eventos. Eu vejo aqui a publicidade dos meninos, Vegas, né, Rani Mendonça, tudo essa turma toda, Samba do Tom com o Tom Bahia, os meninos, eu chamava eles para tocar lá no Pato Shopping, praça de alimentação. Então, muito além da rede social, o shopping ele é muito vivo, ele tem uma dinâmica. Eu acho que eu cheguei a falar contigo, não, para fazer uma parceria ainda. Tu trabalhou lá até que ano? Eu trabalhei lá até dezembro do ano passado. Então acho que eu cheguei a mandar mensagem. Eu acho que eu cheguei a mandar mensagem. E lá tem essa dinâmica muito forte, né? Assim, o shopping, ele é um organismo vivo, um calendário que não para. Então, Natal tá aberto, véspera de Ano Novo tá aberto, Carnaval tá funcionando, Dia das Mães, tananã, toda aquela coisa. E uma estrutura toda que tem que estar sempre um brinco para ofertar para o cliente a melhor experiência. E a gente está sempre à disposição. Então, é um trabalho que exige um equilíbrio mental e uma disposição física muito grande, né? Então, foi uma experiência que me ensinou muito sobre o marketing off, né? E também sobre o marketing online. Porque o digital, ele complementa muito do faturamento dos negócios atualmente, principalmente dos pequenos negócios. E aí o Instagram era muito forte, foi uma ferramenta muito forte que a gente utilizou na pandemia, que foi uma pergunta sua. Então, na pandemia, quando estava tudo fechado, o patoense ele não tem o hábito de dizer, eu vou acessar o site do Pato Shopping para ver a loja tal para comprar. Não, ele vai na rede social, né? E a gente usou a rede social como ferramenta para dialogar com esse consumidor e minimizar o impacto da pandemia quando as pessoas simplesmente não estavam faturando, né? Foi muito difícil, né? E você dá sustentabilidade aos negócios num período como aquele, onde muita gente estava sem trabalhar, nem todo mundo conseguiu auxílio, e houve um impacto econômico enorme. Então, eu acho que foi uma experiência que ensinou muito a gente a ter jogo de cintura. No marketing, a gente entende que existem fatores internos, fatores externos, e isso era um fator que fugiu ao nosso controle. Ninguém esperava que fosse acontecer uma pandemia, um problema como aquele, uma doença em escala mundial, que fosse obrigar todo mundo a ficar em casa. Isso no mundo inteiro, né? E aquilo nos obrigou a se adaptar. Assim como você acabou de dizer que para ensinar precisou se adaptar, a gente precisou se adaptar para vender. E como diz o Matuto, na tora, meu amigo. Foi aprendendo e fazendo, no dia a dia. Como é que a gente conversa, o que é que a gente posta, como é que chega lá, e vai ser live, vai ser post, vai ser story, como é que a gente vai conversar com essas pessoas? Cada loja vai ter um WhatsApp individual, vamos fazer um número único, como é que a gente converte? Tudo isso foi um aprendizado muito forte. Que massa. Eu particularmente, né? E aí eu pergunto, atualmente, né? Você falou do trabalho no shopping, falou aí do seu trabalho com marketing. Então, atualmente, como é que você está nessa área? Atualmente, eu pedi desligamento da empresa no final do ano passado. Já era uma coisa que eu vinha refletindo há alguns meses. Então,
Qual era a empresa, assim? O Pato Shopping. Sim, perdão pelo lápis. Eu pedi desligamento de lá. Eu já vinha refletindo sobre isso por diversos fatores. O cansaço físico, o desgaste mental, mas principalmente porque muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam: Rafa, tu pode gerir minha rede social? Eu disse, cara, eu não tenho tempo. Rafa, tô precisando de uma pessoa para gravar conteúdo na minha loja. Eu disse, bicho, eu não tenho agenda, porque o shopping me consome e eu não consigo ir. Rafa, não sei o quê. E eu olhava assim e disse, cara, peraí, deixa eu pesar as coisas. Então, eu tomei uma decisão de vida, o qual hoje eu tenho mais tempo de qualidade e eu sou dona do meu tempo. Quando você é CLT, você não é dono do seu tempo, né? O seu tempo é do seu empregador. Então, hoje eu consigo ser dona do meu tempo e trabalhar com produção de vídeos para rede social, gestão de rede social, né? E com o marketing do ponto de vista estratégico, onde eu faço consultoria para a sua rede social, assim como eu faço mentoria para você que é empreendedor, principalmente o empreendedor individual, que é aquele cara que faz tudo. Como você, no seu caso, você faz tudo. Mas eu ia perguntar agora. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai lá, ensina o beabá, né? Através dessas mentorias, desses encontros que podem ser semanais ou mensais, mas para tentar orientar essas pessoas que estão tentando ingressar no digital, que não pegaram esse timing desde a pandemia e estão tentando embalar. E aí, através dessa estrutura que eu fui estudando muito, fazendo muitos cursos, desenvolvendo, entregar uma mentoria, uma consultoria onde as pessoas consigam desenvolver os seus conteúdos para as suas redes sociais. E aí, hoje eu faço esse trabalho focado como estrategista digital, né? Focado na rede social, porque o digital ele é muito amplo. O digital é site, o digital é Facebook, é o Google Ads, é muito amplo. Então, a minha especialidade hoje é a rede social, Facebook e Instagram, né? Pronto, eu ia até perguntar, no seu ponto de vista, como é que você avalia o meu perfil? Eu sei que você já deu uma olhada, e eu até criei um perfil só de cortes, para não ficar... Para que, tipo, quem for seguindo vai ver só cortes lá. Sim. E aí eu ia perguntar, porque, como eu disse, para chegar a esse daqui, essa tonalidade, para combinar com a webcam, eu tive que achar esse jeito aqui. Assim como também lá no próprio Instagram, eu tive que achar um jeito de criar um folder simples, que não fosse muito poluído, que você indica quem é o convidado, quem faz a parte do entrevistador, que sou eu, a rede social, o número do episódio, que é o seu, no caso, é o 32º, o horário. E para os cortes agora, eu achei uma maneira de colocar a foto individual do entrevistado. Tava colocando um fundo vermelho, voltei a um antigo, que um amigo meu disse, não, mantém o do passado. Então, eu acabei encontrando uma harmonia, porque você tem que deixar o perfil de uma forma, igual a sua casa. Arrumadinho. Que a pessoa venha fazer uma visita. Aí eu queria saber de você que trabalha com essa área. Eu não indicaria que você tivesse um Instagram de cortes. Eu acho que você precisa alimentar numa conta única aqueles cortes que você faz, porque você vai alimentando aquele seguidor que gosta das entrevistas e entendendo ali como um canal único onde ele vai encontrar todos os conteúdos. Entenda, você faz uma entrevista como essa comigo, e ali, ao longo da semana, você vai entregando pequenas cápsulas daquilo que aconteceu para o cara naquela mesma conta. Aí ele gostou, se interessou, naquela mesma conta, ele de repente encontra a live que tá todinha no Instagram disponível lá para caso ele queira ver na íntegra. Quando você cria 2 canais, você tá dando um retrabalho para o seu seguidor. Porque ele vai ter que descobrir que existe outra conta onde é só o corte e na outra conta tá o conteúdo inteiro e não sei o quê. Quando você... É como... Sabe quando você vai falar com uma loja? Aí você pergunta assim... Fulano, qual o preço dessa blusa? Aí fulano responde no direct. Fala comigo no WhatsApp. Aí você já fica com raiva. Pelo amor de Deus, por que não me responde logo? Então você tá mandando a pessoa ir para outro canal
para conseguir a resposta que ela quer. Então, unificar é o melhor caminho para que você consiga manter o seu seguidor alimentado disso que você está promovendo aqui. Mas eu fiz também como uma maneira de prevenção. Tipo, ter uma conta reserva caso caia. Ter uma conta reserva é interessante. Independentemente dessa conta reserva, você tem a autenticação de 2 fatores em todas essas contas, né? Por segurança. Talvez pagar até pelo verificado, que o pagar pelo verificado no Instagram, o que é que você acha? ele entrega uma segurança para a sua conta, para o caso de uma tentativa de invasão. É bem mais difícil, porque a minha conta é verificada na modalidade de pagamento. E assim, hoje está R$53 mensal. Isso. E para que a gente paga isso? Por que ela entrega segurança? Porque, vamos supor, eu quero tentar mudar meu nome. Eu só mudo meu nome se eu for lá e mostrar o meu RG. Ele faz uma leitura do meu documento. Então, você tem que comprovar via documento que é você mesmo que está tentando mudar o nome daquele seu perfil. Então, ele tem esses cuidados maiores com a segurança, então é mais difícil uma pessoa tentar hackear você para mudar de nome, para pegar sua conta, sabe? É mais complexo esse processo. Eu vou fazer uma pergunta aí, vem aqui agora. Quando o flopar, que o pessoal fala, né? Flopar, não tá tendo aquela entrega, o que é que eu devo fazer? Olha, você tem que analisar o seu conteúdo. Com quem que eu tô conversando ou com quem eu quero conversar. E por que essa minha linguagem não está funcionando com esse público? Vai ter guru de marketing que vai chegar para você e vai dizer: apague todos os seus stories, faça uma enquete de manhã, faça um... Não, gente, isso não é estratégia, isso é truque. Estratégia é quando você senta a bundinha na cadeira, pega papel e caneta e diz: no primeiro dia do mês eu vou falar isso, o quê? No segundo dia do mês eu vou falar como, no terceiro eu vou falar por quê. Então, montar um cronograma que conte uma história defendendo os seus propósitos, os valores da sua marca, aquilo que você acredita, o que é que você defende, e a partir disso você vai construindo relacionamento com o público, mas sempre tentando entender qual é a linguagem. Eu vou fazer dancinha? Você não é humor. O humor, como você acabou de falar, é com os meninos. Eu tô conversando com um público mais sério. Esse público mais sério é um público mais viral ou é um público mais nichado? Então, você não espere que um vídeo seu vá ter 1 milhão de visualizações de um dia para o outro. Você um dia, em algum momento, vai trazer um entrevistado aqui que ele vai fazer aquela fala ali, aquele corte. Pronto, o padre tem um vídeo que tem 30 mil visualizações. Pois é, então vai ter um corte ali que vai... Então é você entender qual é a linguagem, quem é o entrevistado que vai conversar com esse público com o qual eu estou tentando dialogar aqui no meu programa. Realmente é você tentar traçar estratégia e criar um conteúdo de valor para as pessoas. Não tem para onde fugir, gente. Principalmente se você quer crescer e ter essa manutenção de público a longo prazo, crescimento, mantendo o público que você já tem e galgando novos públicos, novos usuários, realmente é construir estratégia. Fazer um esforço para fazer o verificado do meu. Vai fazer. Para segurança. Para segurança. Mas pronto, nós falamos de estratégias aqui, né? Você, na verdade. Então, o que não fazer na rede social? Diga aí. Em termos de... Para quem tá começando. Meu Deus, o que não fazer? Tem tanta coisa para... Essa pergunta é tão ampla, mas tentar viralizar a todo custo. Eu acho que pegadinhas ofensivas, como a gente vê em rede social... Eu acho que essa questão das apostas que a gente tá vendo hoje, que inclusive domingo vai ser tema no Fantástico, as rifas, sim, né?
Sorteios também, né? O próprio Instagram, as diretrizes da rede social Instagram não permitem que você faça isso. Sorteio E aí também, né? Dá você uma queda no engajamento, né? dá uma queda no engajamento. E, assim, o meu TCC, na minha especialização em comunicação de dados, foi analisando resultados de sorteio de uma conta de uma empresa que eu estava trabalhando. E aí, o que é que você entende do público que vai atrás do sorteio? Quando você vai atrás de um sorteio, você está interessado em quê? No prêmio só. Quando passa o sorteio, você vai fazer o quê? Deixar de seguir ou ficar lá morto. Não vou interagir com nada. Então, Concordo. é um público que é um público fantasma. Que você Isso. vai ter um Instagram com 30 mil seguidores aqui, mas com 10 curtidas no post. E esse não é o seu objetivo. O seu objetivo é, se você tiver 10 seguidores, mas tiver 30 mil visualizações, isso mostra que o seu conteúdo foi de interesse de um público grande. Então, se trata, quando você está preocupado só com seguidor, se trata de vaidade. A gente chama isso, apelida isso de métricas de vaidade. Eu estou preocupado com quantas curtidas, com quantos seguidores eu tenho, tananã, mas não está efetivamente preocupado em entregar qualidade. E aí, quem entrega qualidade, está preocupado em construir aquele conteúdo que se relaciona, porque rede social, gente, é sobre relacionamento. Rede social é para você socializar. Não é pra você estar, sabe, com truquezinho, essas coisas, só para ter um número ali, para se dizer importante, se dizer influenciador e conseguir um voucher de comida no final de semana. Não é sobre isso. A rede social é para você construir uma rede aonde você tenha defensores da sua marca, advogados da sua marca, pessoas que vão defender você, porque eu fui lá no podcast e eu vou assistir todo final de semana porque eu gostei de participar, porque tem propósito, porque encaixa com os valores que eu acredito, então é legal. Então é você entender que tem determinados caminhos que vão te fazer crescer mais rápido, mas que a longo prazo eles vão trazer muito mais prejuízo do que como comprar seguidor, investir só em sorteio, fazer esses truquezinhos nos stories de enquete e não sei o quê, para ter uma alta de engajamento num dia e no outro dia uma baixa de visualizações. E aí o Instagram vai entendendo que a sua conta não é realmente interessante, que aquele crescimento que você teve num dia ali foi por causa de um fato único, Aleatório, individual, aleatório. E não porque você realmente está diariamente entregando um conteúdo relevante. É o que eu digo sempre. Por isso que eu quero as minhas parcerias sólidas. Uhum. Por isso que alguém diz assim, não, mas você ganhou só um desconto. Beleza, eu prefiro, porque eu sei que quem me apoia é um trabalhador. E se ele tá me dando um desconto, ele quer que eu consuma ali a longo prazo para construir exatamente o relacionamento. Porque eu tenho uma parceria com o Bora Sertão, por exemplo, ele me dá X, ponto. Mas o que eu consumir a posterior, eu pago. Exatamente. Mas isso chama-se também gratidão pelo parceiro. É uma troca. É uma troca. Tem que ser bom para você e tem que ser bom para ele. Tem que dar o retorno em visibilidade e também tem o financeiro que tem que impactar para todos. Alguém diz assim, tu almoça de graça lá em Desterro? Não, mas ela me dá um desconto. Exatamente. É o relacionamento. Mas é aquela coisa, e vai pagar no arroba, Não, eu sei que tem pessoas que ganham, tá tudo bem, beleza. Mas, por exemplo, eu tenho uma parceria com a barbearia. Mas é voltado pra minha esposa, que tem outro salão. Então eu tenho minha assinatura na barbearia. E assim, você vai construindo... Isso. Construindo essas parcerias, essas relações. Você faz o seu e cresce. Exato.
E a longo prazo, isso só tende a se tornar algo ainda maior a partir do resultado que vai dando aqui. Porque eu tô ali numa corrida no Bora Sertão e eu assisti, eu vi sua marca lá no programa, não sei o quê. E ele vai entendendo o retorno que você tá dando e isso só tende a crescer, a ampliar. Porque assim, eu penso no seguinte aspecto também. Eu tenho um fator boca a boca também. Que eu tenho amizades. Não é só isso aqui. Eu tenho meus amigos que eu posso influenciar a usar. Sem Não é? dúvida, é verdade. Então é uma coisa assim que faz com que pessoas me procurem. Porque eu procurei o Bora, procurei a Servan. E a Servan já vi em outro lugar. Antes, gente. Aí eu segui e perguntei o cara se tem interesse total. Porque eu vou atrás. Igual eu cheguei pronto. Eu perguntei do marketing sobre minha rede social. Perguntei também sobre técnicas de conversação e tudo mais. E o que te fez, por exemplo, aceitar o convite de vir aqui? Porque eu vi que você tinha uma proposta séria. Olha aí. Né? Assim como aquilo que eu acredito. E eu vi os convidados, os quais você já trouxe aqui, que eram pessoas que estão alinhadas, como o professor Deusimar, que você falou que esteve aqui recentemente, e que são pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Então, você entende que se trata do propósito? Sim. De entender qual é o seu propósito, aquilo que você acredita. Então, eu acreditei nisso, me alinhei, eu disse, eu tô alinhado com as ideias dele, então eu vou participar. É muito ruim quando você vai para uma entrevista com uma pessoa que tá armada, por isso que eu disse, armada no sentido de preparada para te fazer perguntas que vão te atacar, que vão te ofender. Isso é uma coisa que, pronto, eu tenho um assessorado que da política e tal. Eu jamais vou mandar um assessorado meu para uma entrevista com uma pessoa que vai ali só agredir, detonar o trabalho dele, falar mal. Então, realmente você entender se aquilo ali vai acrescentar para você, se aquilo vai acrescentar para a sua imagem, se o registro que vai ficar aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, quando as pessoas forem pesquisar no Google, Rafaela Gomes, aí vai aparecer lá, Rafaela Gomes no YouTube. Não pode conversar. E eu fui pesquisar agora mesmo. Entende? E o que vai estar lá? Vai ser legal? Vai ser bacana para a imagem? Vai ter sido uma conversa bacana? Então, quando você pensa nisso, você vai pensar a longo prazo para aceitar um convite como esse. Isso vai agregar, vai acrescentar. Foi o que Juninho Garcia, lá de Malta, ele disse assim... Ele disse, eu pensei que ia ser uma coisa, mas quando cheguei aqui você me desarmou. Foi uma conversa bem... leve. Sutil, a hora passou, mas é assim. E é para ser assim, é para ser bom para ambos, né? É isso. E Rafaela, nós vamos nos encaminhando para os finalmente, porque nós já estamos aqui há 2 horas, há 1 hora e 40 minutos por aí. Foi bom. Foi bom o papo. Natural. Foi muito bom. Você conversa muito. Gostei bastante. Não precisei fazer nem tantas perguntas para obter o que eu queria e que vai ficar registrado aí no YouTube para outras pessoas assistirem. Mas eu queria que você falasse de perspectivas de futuro. O que você espera para você? Eu sei que a gente tem que viver o hoje, mas a gente pontuou bem aqui planejamento, né? Desde o primeiro dia do mês até o último dia. Então a gente pontua questões longínquas, né? E aí, dentro daquela linguagem que a gente tava falando aqui, se eu sou um advogado e vou querer falar na hermenêutica jurídica para um agricultor, vai ser difícil entender, né? Enfim, mas o que eu quero que, voltando para a questão, eu queria que você falasse de perspectiva futura. Eu quero muito que esse momento que eu estou vivendo de desbravar a comunicação de dados e o marketing digital a partir de uma iniciativa empreendedora, como empreendedor individual, cresça e que eu possa, através do meu trabalho, ajudar outras pessoas nessa difícil tarefa que é se comunicar bem nas redes sociais. E que esse é o meu propósito, esses são os meus valores no momento, e que esses valores, assim,
isso seja um desejo de Deus também, e que se não for, os meus planos coincidam com o que Deus quiser, mas que eu possa transformar isso numa empresa maior para ajudar outras pessoas também que acreditam nesse mesmo propósito que eu. Então, eu quero que minha empresa se profissionalize cada vez mais. Hoje eu sou equipe, hoje eu sou microempreendedora individual, eu sou MEI, eu sou meio que tudo, mas graças a Deus, através desse trabalho, eu tenho sido terceirizada por agências aqui em Patos para fazer trabalhos incríveis, como os meninos da Atos Digital, que me abraçaram, com os meninos da Dux Filmes, que me abraçaram, com o Gil Clécio Lucena, que é um assessor incrível e que a gente tem desenvolvido alguns projetos juntos nesse período eleitoral, mas que, acima de tudo, eu consiga estar sempre conectada com pessoas que pensam dessa forma em ajudar outras pessoas através da comunicação. Então, eu tenho certeza que essa é a minha oração, esse é meu mantra, e que dessa forma, daqui a 5 anos, eu esteja num lugar ainda melhor, mas através desse objetivo, desse propósito. Pois é, e aí eu falei de propósito, mas antes de fechar, antes de pedir que você faça o que eu sempre peço para as pessoas, qual foi assim o maior desafio de vida que você teve pra gente ter que eu sei que isso vai dar um corte legal. Ai, meu Deus do céu. Foram tantas coisas. Mais um assim que você disse assim, isso aqui foi o mais difícil de superar e eu superei. Meu Deus. Se eu for nominar um episódio assim, mas eu posso dizer que foi acreditar em mim mesma. Que massa. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, introvertida, por traumas de infância que eu vivenciei, que me fizeram uma pessoa muito introvertida, assim como bullying na escola que eu enfrentei, sair de uma comunidade mais humilde para tentar ingressar num mercado e ser encarada de forma séria. E aí é muito desafiador você acreditar em você mesmo. E tinha hora que as coisas assim, é aquela nota boa na faculdade que você acha que é sorte, porque você vai se auto-sabotando, né? Você não acha que é porque você é capaz. E aí outra pessoa chega pra você e diz: não, você fotografa bem. Não, você fica bem no vídeo. E você fica, sabe, e não acredita. Então, quando eu fui tomando conhecimento dos meus dons, dos meus talentos como comunicadora, como pessoa que escreve para vídeo, escreve para televisão, e eu fui entendendo que eu era capaz, ao longo desse processo, foi que eu saí ali de uma menina que só fez uma redação na escola e tinha um sonho de ser jornalista, para conseguir trabalhar numa afiliada Globo, para colocar uma matéria na Globo a nível nacional, né? Que eu lembro muito do meu avô dizendo: minha filha, é muito difícil você um dia aparecer na Globo, meu avô paterno. Infelizmente, ele não me viu realizar esse sonho, mas no dia que eu realizei, eu lembrei dele. E eu tenho certeza que de onde ele estivesse, ele estava, de certa forma, ali vibrando, né? Então, o mais difícil, a tarefa mais difícil é a gente acreditar que pode. Eu tenho certeza que o seu primeiro podcast aqui, teve gente que achou isso aqui, que ele é um doido. Achou. Inventando um negócio desse. E olha a estrutura que você tem hoje aqui. Com microfones profissionalizados, com uma boa captação, transmitindo em 2 canais simultaneamente, no Instagram, no YouTube, sabe? Preocupado em valorizar o seu patrocinador na TV. Não, a gente só vai começar quando o meu patrocinador estiver aparecendo na TV, quando eu conseguir fazer essa conversão aqui, esse espelhamento no tablet. Então, é você acreditar em você mesmo. Se eu tivesse dado ouvidos a familiares que disseram: vai passar fome porque vai fazer jornalismo. A um colega de faculdade que olhou para mim e disse: com esse sotaque você não vai conseguir ser repórter nunca, porque o seu sotaque é muito arrastado. Se eu tivesse escutado essas pessoas, você é muito
infantil, não sei o quê. A pessoa que quando eu comecei no marketing olhou para mim assim e disse: ai, tu saiu de uma afiliada da Globo para agora tá fazendo story num shopping, não sei o quê. Eu não teria me tornado especialista e estrategista digital, eu não estaria dando entrevistas para as pessoas sobre como fazer isso. Então, se eu não tenho um episódio assim, esse desafio foi difícil. Eu acho que o tempo todo a gente tá se desafiando e tentando acreditar em si mesmo. É a atividade mais difícil para o ser humano e que a gente tem que, o tempo todo, analisar, através de autoconhecimento, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa capacidade, os nossos valores para conseguir chegar onde a gente quer. E é assim que, dia após dia, tijolinho após tijolinho, a gente se torna melhor. O seu podcast começou pequenininho e vai crescer cada vez mais, se Deus quiser. E eu, na minha empresa, vai deixar de ser MEI e vai crescer, e assim sucessivamente. Pois é, e antes eu fazia tudo só, hoje Slane me ajuda, né? Então já se torna uma coisa que antes Profissionaliza. eu tentava colocar um notebook aqui, as pessoas achavam que eu não estava dando atenção àquela pessoa, só que eu estava preocupado com a transmissão, garantir a transmissão ao mesmo tempo, isso. fazendo tudo sozinho, é verdade. E hoje eu olho, fico olhando o chat, que eu não enxergo bem, eu vou olhar o chat para ver o que o pessoal fala, né? Mas de antemão é isso, e conto com esse espaço aqui se precisar. Com certeza, eu vou lhe aperrear muito. Pode aperrear. E nós já tivemos muitas mensagens, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. Já deixou aí na entrelinha muita coisa. E eu ouvi muita gente, antes de passar a palavra para você, muita gente dizer: tá doido, é? Investe em outra coisa. Eu disse: não, eu quero, eu vou fazer. Acredite em você. Né? Quando eu falei uma vez em sala de aula que eu queria fazer jornalismo e ser repórter de televisão, teve um kkkk. E anos depois, eu consegui entrevistar, inclusive, uma dessas pessoas numa ocasião, tá? Porque o mundo gira tanto, cara. Gira mesmo. O mundo ele capota. Então, a minha mensagem é essa. Deixa a galera rir, duvidar de você, mas continue acreditando, sabe? O mundo é muito pequeno, e as coisas... O que tem de ser seu, vai ser seu, desde que você seja perseverante, dedicado, não desista, né? Tenha muito foco nos seus sonhos para todos os dias você fazer o que é preciso, com as ferramentas que você tem, para que quando você tiver condições melhores, você faça melhor ainda, como diz Mário Sérgio Cortella. Pois é, e nós estivemos aqui, né, sobre o apoio do Bora Sertão, da Servão Barbearia, do Restaurante Gosto Caseiro e da Impressone. E próxima sexta nós teremos Ítalo Vasconcelos, não sei se você conhece, né? Ítalo, ele trabalha com a área de inovação, Muito bem. Professor, então nós vamos ter aquele bate-papo, né? E aí, amor? Vai ser bom. Vai ser muito bom.